Oi pessoal, eu sou a Bruxa de Salem e obrigada por fazer parte do meu canal, né? Eu quero te pedir para dar um likezinho, não esquece de curtir e também de se inscrever, né? Que assim vocês vão estar me ajudando a continuar contando essas histórias, esses relatos para vocês. Hoje aqui continua frio ainda, tá bem gelado, tô quase levando meu garotinho para a escola, mas antes de tudo eu vou contar aqui, dividir com vocês um relato. Alguém já ouviu falar dos cães do inferno? Ou cães do inferno são entidades malignas que dizem que vêm buscar todas as pessoas que fazem pacto com o diabo. Essa história que eu vou contar vem de um seguidor, que ele é do Rio Grande do Sul. Bem lá de Uruguaiana, lá da divisa, né? Do Rio Grande do Sul com Uruguai ali, Argentina, aquela região. Ele nos conta que quando ele era jovem, ele foi na casa de um primo dele, que era no interior, bem no interiorzão lá do Rio Grande do Sul. E esse primo convidou ele para eles ir num baile, né? Só que era numa época de quaresma. E as pessoas sempre diziam, né, que na época de quaresma a gente não sai, a gente não vai para lugar nenhum. A gente fica em casa, né? Porque na época de quaresma tudo acontece, tudo é possível e tudo pode acontecer. Mas esse primo dele chegou para ele e disse: que nada, eu sou protegido, a gente pode ir e nada vai acontecer. Mas ele disse: mas primo, será que a gente deve ir? Porque minha mãe sempre disse que na época de quaresma a gente não deve sair de casa e não deve ir pra lugar nenhum. E esse primo dele: não, vamos, tá tudo certo, rapaz, deixa de ser cagão. E assim eles foram. Só que eles tiveram que ir caminhando, né? Porque o primo dele morava assim distante da cidade, dava uma meia hora a mais caminhando até a cidade. Só que era um lugar assim, uma estrada muito fechada, cheia de mato, né? Mas lá estavam eles no baile, curtiram a noite e tudo ocorreu bem. E o primo dele bebeu um pouco a mais da conta e ele veio mais de boa porque ele não gostava de beber. Mas tudo certo. Na volta pegaram umas meninas, levaram para casa, namoraram um pouco e assim eles se atrasaram cada vez mais. A noite foi passando e foi ficando cada vez mais tarde. Isso já era perto das 3 da manhã. E eles pegaram e foram para casa, caminhando. Ele, o primo e mais um outro homem, um moço, amigo do primo dele, chamado José, segundo ele. E eles estavam indo. De repente, do nada, eles começaram a ouvir uns passos que vinha do meio do mato atrás dele. Mas era um passo de um bicho que parecia muito pesado. E eles achavam até então que era um boi, um touro, alguma coisa que estava seguindo eles pelo mato, porque ao redor deles era tudo cerca de arame farpado e tinha só estrada no meio. Eles estavam indo pela estrada. E o primo dele pôde de bêbado nem dando bola pra nada. Ele dizendo: primo, tem alguma coisa seguindo a gente? Não, não tem nada, rapaz, isso é boi. Isso é normal aqui, é o que cheio de boi. O vizinho aqui cria boi de monte. Mas não tem nenhum boi no pasto, primo. Eles não estão no pasto. Você que tá cismando, primo. O primo dele dizia, né? Para de cismar com os boi. É porque você tá tão louco que você não tava nem enxergando os boi ali no pasto. E ele dizia: primo, eu tô te falando sério. Não existe um boi nesse pasto. Esse pasto está sem boi. Tem alguma coisa seguindo a gente e não é um boi. Porque tem um cheiro forte. E ele sentia cada vez mais aquele cheiro de cachorro molhado. Mas sabe aquele cachorro molhado, meio carniça, assim? Ele sentia um cheiro parecido. E ele disse: primo, esse cheiro tá muito forte, tá se aproximando da gente. Ai, para de falar, tu é muito noiado. E o outro ia cambaleando lá na frente, sem ouvir ninguém, sem saber nada de ninguém, cantando umas cantarolação. E não escutava, era ninguém. E não queria saber de nada. E foi lá pela frente, andando, cambaleando e sozinho. E assim ele foi. E eles atrás, ele carregando o primo. E o primo: cara, me solta, deixa eu andar. Mas não tem condições de andar, mas tem algo seguindo a gente, primo. Não tem nada. Aí de repente ele parou e olhou para trás, numa escuridão. E no que ele olha para trás, ele vê dois olhos vermelhos gigantes. Só que ele não consegue identificar que bicho era. Um bicho alto e de 4 pernas. Mas ele não sabia o que era. De priori, sim, de primeira mão, ele achou que era um lobisomem. Mas ele pensou: bom, se fosse um lobisomem já tinha atacado nós. Não é um lobisomem, de repente é um boi mesmo e tá dando esse olho vermelho é porque tá no escuro. E foi com o primo. Quando eles estavam entrando na casa deles, ele começou a bater na porta. A casa do primo, que o primo dele morava, era uma casa dessas de madeira antiga, sabe? Mas com as janelas aquelas inteiras, assim, né? As portas inteiras. Casa mais antiga. Aí ele começou a bater na porta pro outro primo que estava na casa abrir, né? Até então, porque ele ia deixar o primo ali e ia ver onde é que estava o outro que saiu na frente igual um zureta, cantarolando e não sabia onde ele estava.
Aí o outro primo que ficou em casa, que não saiu porque estava doente, abriu a porta. No que ele abriu a porta, que ele foi entrar com o primo, ele viu aquela coisa vir e pegar o primo dele, dos braços dele. E levou pro mato arrastando. Era um cachorro gigantesco. E um cachorro com umas patas muito grandes. E era realmente um cachorro. E ele tinha os dentes pontudos. E ele agarrou o primo pelo pescoço com os dentes e levou o mato adentro. E o primo gritando. E ele foi atrás de pau e nada de achar esse primo. E o primo sumiu para sempre. Nunca mais ninguém encontrou nem vestígio dele. Nem sinal. Dizem que ele foi levado pelo cão do inferno. Só que ele procurou pelo mato, por tudo. Ele revirou tudo com o outro primo. E o outro que estava cantarolando lá perdido, eles até esqueceram. Depois de muitas horas que eles foram atrás daquele coitado, que se perdeu no meio do mato também, podre de bebo. Mas aquele bicho não levou. O irmão dele, em um certo momento, depois de tanto procurar ele, olhou para ele e disse: não adianta a gente procurar mais. E ele disse: por quê? Eu não vou parar de procurar ele. Eu não vou desistir. Isso era um lobisomem, levou ele. Não era um lobisomem. Era um lobisomem. Ele levou ele. Ele tem algum lugar escondido. Ele deve ter algum lugar. Nós vamos encontrar ele. Não adianta procurar. Esquece. Por que eu vou esquecer? Ele é teu irmão. Como é que tu vai deixar esse bicho levar o teu irmão? O meu irmão fez um pacto. E ele sabia que o momento dele estava chegando. Hoje eu não fui com ele, porque eu sabia que a qualquer momento na quaresma ele iria vir buscar ele. E eu não queria ver essa cena que eu acabei de ver. E que você também teve o desgosto de presenciar. Mas o meu irmão foi levado para o inferno. Ele estava nos últimos momentos dele aqui na Terra. Como assim? Tu tá ficando louco? Ele fez um pacto há muito tempo. E o cão do inferno veio buscar ele. Mas, primo, tu tá ficando doido. Isso é história pra boi dormir. Esse negócio de cão do inferno não existe. Eu não vou parar de procurar. Tu não vai encontrar. E assim ele fez, ele procurou a noite inteira. Só que o irmão desistiu da procura por ele. E ele ficou. E assim ele ficou por semanas procurando. Mas ele não achava nenhuma roupa. Nem um pedaço de cabelo. Nada. E o bicho saiu unhando ele. Saiu dilacerando ele. Era pra estar tudo cheio de sangue. E não tinha nem vestígios de sangue. Nada. Simplesmente ele sumiu no meio do mato. Aí eu fico perguntando. Cão do inferno. Tanta gente fala deles. Sabe, eu inclusive tive o desprazer num passado aí muito distante de ver um. Só que ele não era eu que ele queria. Eu tive o desprazer de vê-lo, mas não era eu que ele queria. Ele tinha vindo atrás de outra pessoa, creio eu. Porque eu vi ele numa escuridão. Ele estava esperando alguém. Mas eu digo, gente, eles realmente existem. E sim, quem faz pacto, quem brinca com o mal, eles vêm sim, fazem assim cumprir a profecia. Não adianta você oferecer nada, não adianta você dar nada, não adianta você querer entregar nada no lugar de você. Tudo que se faz, a gente paga. É a lei do retorno. Tudo tem seu preço. Você quer fama, você quer dinheiro, você quer coisas fáceis, tudo bem, você vai ter. Só que não adianta, o preço é cobrado no momento exato, no momento oportuno. Eu mesma, né, a bruxa de Salem aqui que está conversando com você, já recebi mais de uma vez convite para fazer pacto. E eu não faço. Porque eu sei o grau que isso tem, eu sei o peso que isso tem, e eu sei o que acontece com as pessoas que fazem. E sabe assim, ó, eles vieram me oferecer numa fase da minha vida que eu estava precisando muito de grana. Eles me ofereceram muito dinheiro por isso. Só que eu jamais vou vender minha alma. A minha alma, ela tem valor. A alma da minha família tem valor. E não tem dinheiro no mundo e não tem nada no mundo que pague a tranquilidade, a paz. Melhor você ter uma vida com dificuldade, você trabalhar para conquistar as coisas, mas não ter que passar por certas situações. Porque ninguém merece, né, pagar um preço alto assim. Espero que você tenha gostado desse relato. Ele é real, é verdadeiro, e quem me contou foi meu seguidor. E ele não quis se identificar porque ele disse que é muito chato, porque senão ia expor o nome da família dele. Grande abraço, boa noite. A Bruxa de Salem mais tarde talvez venha com outro relato diferenciado. Beijo.